Gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou bem, graças a Deus, tudo certo por aqui. Gente, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a importância da oração no nosso progresso espiritual, no nosso crescimento espiritual, tá bom? E o texto base para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto está em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Se você quiser pegar sua Bíblia aí para me acompanhar, é melhor ainda, eu fico feliz da vida, nossa, feliz demais. Tá bom? Então, eu vou ler para vocês a oração que Paulo fez ali pelo povo da cidade de Filipos, tá? Então, ali diz assim: faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui, Paulo, nessa oração, ele já percebia um crescimento no povo da cidade de Filipos, mas ele não se contentava só com aquilo, ele queria mais e mais crescimento espiritual daquele povo. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou contar para vocês uma história que a revista americana Virginia Medical, ela conta uma história de uma senhora casada, ela e seus 3 filhos, era mãe de 3 filhos, e depois de algum tempo ela perdeu o marido, e aí ela começou a se vestir como uma moça de 20 anos e a participar da festa de seus filhos. Na verdade, gente, essa mulher, ela sofria de uma doença que se chamava, os psiquiatras chamavam isso de personalidade regressiva. Essa era uma doença que ela tinha, né? Então ela começava ali a participar das festas, ela vivia realmente como uma garota de 20 anos. E à medida que os filhos dela iam crescendo, quanto mais os filhos cresciam, mais ela se tornava mais jovem. E a cada 3 a 4 meses, ela regredia 1 ano de idade. Até que ela chegou aos 61 anos e ali ela já agia como uma garota de 6 anos. E aí ela foi internada e ela brincava, tagarelava e já começava a pedir mamar, né? Então, e ela já, quando alcançou 1 ano de idade, ela bebia leite toda encolhida e finalmente ela morreu. Assim, gente, não é diferente com a gente. Se a gente não toma cuidado, se a gente não fica atento realmente à nossa vida espiritual, a tendência é que a gente comece a regredir até o ponto de morrermos espiritualmente, assim como aconteceu com essa senhora, né? Então nós precisamos estar atentos, a gente precisa realmente estar regando a nossa vida espiritual para que não aconteça a gente chegar ao ponto da gente morrer, né? Um dia eu vi uma história que foi lá na igreja, inclusive, que contava sobre, dava um exemplo, né, da nossa vida espiritual, que ela é considerada muitas vezes como uma escada rolante, que ela tá subindo, que ela tá descendo e a gente tá subindo. Na hora que ela parar, a gente volta tudo para trás. E é assim, se a gente parar a nossa vida espiritual, ela precisa estar em constante crescimento, diariamente, a gente pedindo para que Deus ele nos ajude realmente, porque para que a gente não volte para trás, para que a gente não regrida no nosso crescimento espiritual, pelo contrário, para que cresçamos, né? E aqui também, agora eu vou falar para vocês que lá no texto também em Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali diz, é uma ordem, né, para que a gente cresça, não tá falando assim, dando uma opção, não, cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é da gente se pensar, né, a gente tem que crescer, não voltar para trás, né. Precisamos também, ali Paulo pede, nessa oração de Paulo, há vários pontos, né, assim, pra gente se pensar. Também ali Paulo pede no verso 9, ele diz: faça essa oração para que o vosso amor aumente. Então Paulo queria também que o amor daquele povo crescesse, né? Ele tá falando também de um amor ágape, que não é qualquer amor, né? Não é um amor aí de marido e mulher, não é um amor... ele é um amor ágape, que é considerado um amor incondicional. O significado de amor ágape é esse, que é um amor incondicional, assim como o amor de Deus por nós, né? Então nós precisamos amar as pessoas. Isso também é uma forma de crescimento espiritual, né? Para que nós possamos amar uns aos outros.
realmente como Deus nos ama. É lógico que é fácil, não é. Mas se a gente pedir a Deus, tenho certeza que a gente consegue, né? E isso também acaba crescendo, né? A gente acaba tendo um crescimento espiritual muito bacana, né? Ali no verso 10 também, Paulo diz, para provar as coisas excelentes e serdes, para provar as coisas excelentes. Paulo já sabia, né, que a gente ia ter uma luta contra a carne e espírito. Esses dias eu ainda estava comentando com uma amiga minha no Instagram que muitas vezes parece que é assim. Às vezes a gente pensa que a gente está crescendo grandiosamente e aí pensa assim, nossa, que bom, agora eu tô melhorando nisso, tô assim, assim. Mas de repente, do nada, acontece alguma coisa que a gente parece como se a gente voltasse tudo para trás. Isso é muito triste. Aí a gente começa a se sentir culpado, a gente começa a se sentir mal. E é assim, infelizmente, é uma luta entre carne e espírito, né? Infelizmente, acaba que a gente tem. Isso é da nossa natureza pecaminosa, né? Infelizmente. E ali também, Paulo ora para que eles orem que eles tenham discernimento também. Ele diz, para provar as coisas excelentes. Então, a gente precisa... Paulo também entendia, né? Que eles... iam ter muitas lutas, né? Assim como eu já disse, com carne e espírito. Ele saberia que a gente ia ter que escolher entre o bem e o mal, fazer escolha diárias, né? Porque ser cristão é isso. É a gente dizer não ao mundo e sim para Deus. Dizer não às nossas vontades e sim para a vontade de Deus. É fácil? Não é nem um pouco. Mas a gente precisa ter um exercício diário para que isso aconteça, né? A gente precisa pedir para que Deus cresça e a gente diminua, né? Então, nós precisamos entender isso. Ali no versículo 10 e 11, Paulo ora para que eles tenham um caráter íntegro, um caráter, assim diz assim, e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça. Paulo, ali, ele ora também, né, para que isso aconteça, né? Para que realmente a gente saiba escolher, né? Para que a gente tenha um caráter íntegro, para que a gente tenha um caráter por inteiro, realmente, um caráter segundo a vontade de Deus. Ele diz para que a gente tenha um caráter íntegro, realmente é isso daí. Então, é isso. Eu queria falar para vocês que a gente tenha, que a gente peça, né, realmente para Deus, para que Ele nos ajude diariamente no nosso crescimento espiritual, para que nós não paramos jamais na nossa vida espiritual, mas que haja um crescimento em nós, para que Deus, a cada dia, Ele nos ajude a fazermos boas escolhas, para que Ele nos ajude a estar sempre em crescimento espiritual. Nós sabemos que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, que nós possamos escolher tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vai fazer com que a gente tenha um crescimento espiritual de fato, né? Então é isso, gente. Que nós possamos transbordar retidão em nossa vida. E esses frutos, eles são autogerados ou autoproduzidos. Eles só surgem através do poder de Cristo. Depois que a gente vê que tudo isso é um princípio, que tudo isso Deus espera de nós, será que as nossas orações, elas têm sido muitas vezes em benefício próprio, ou será que eu tenho orado também pelos meus irmãos? Será que também eu tenho orado, será que o meu amor, o meu crescimento espiritual tem acontecido através disso? Será que eu só penso em mim, ou como será que tem sido, né? Esses dias, indo uma irmã na igreja citou que muitas vezes a gente vai na igreja achando que a igreja é uma farmácia, que a gente só vai quando tá doente, ou então um supermercado, que a gente só vai quando quer coisas, né? E muitas vezes é assim mesmo, que nós não possamos, que a gente não possa ser esse tipo de cristãos, né? Que a gente possa ser cristãos que cresçamos diariamente no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso, que possamos orar, que possamos realmente crescer espiritualmente dia a dia, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que você tenha repensado, e eu também, é claro, porque antes de tudo é pra mim, né? Isso daqui, que nós possamos crescer diariamente na nossa fé, na graça, que nós possamos crescer em amor uns para com os outros e possamos assim ter um caráter íntegro, um caráter assim como Deus espera de nós, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!